Que Deus ele possa continuar abençoando a nossa manhã, né? A gente estava meditando um pouco e é legal que quando a gente está estudando a palavra, sempre um assunto vai puxando o outro, né? Então o que é que acontece? Na nossa última reflexão, a gente tinha falado a respeito da questão do símbolo, né? Do simbolismo do Espírito Santo que está presente na questão do azeite, né? A gente falou ser cheio do Espírito Santo, a gente falou a respeito também da carência, do como a gente tem visto a questão da diminuição das experiências no batismo com o Espírito Santo. E a gente começou a parar para pensar, poxa, nem todo mundo que assiste essas nossas reflexões, às vezes compartilha desse contexto em que a gente está inserido, tipo, o chamado contexto pentecostal, né? Então, quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, algumas pessoas ficam assim, batismo, né? As pessoas às vezes confundem a questão do batismo com o Espírito Santo com o batismo em águas, né? Ou com ser batizado em águas. E a gente queria trazer uma reflexão falando a respeito da questão do que é o batismo com o Espírito Santo, mostrando que isso, batismo no Espírito Santo, mostrando que isso não é apenas uma questão de visão pentecostal, né? Mas é uma visão bíblica. A gente aqui não está defendendo uma visão particular de uma denominação em si, né? Mas nós estamos defendendo uma visão que está presente dentro da palavra. Mas para a gente falar, né, e o que nos motivou a fazer isso foi porque ontem a gente parou para pensar, né? A gente fica falando de batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso, né? Batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas vão confundir isso até mesmo com o batismo nas águas, né? E a gente queria falar um pouco a respeito disso hoje, mas não tem como a gente falar a respeito do batismo no Espírito Santo se nós falarmos a respeito dos outros batismos que nós vamos encontrar na Bíblia, né? Então, nós não somos peritos em grego, não, né? Mas isso também não nos impede da gente ir ali no dicionário, numa coisa. Temos até amigos aqui, né, que são, aqui no Face, que são professores e experts em grego, né? Então a gente está tendo aqui todo um cuidado para a gente estar falando nisso, né? Para a gente também não estar, né, dando um puxete de orelha dos experts, dos mestres em grego, né? Mas nós entendemos, quando a gente pega um dicionário, que batismo quer dizer isso, né? Batismo. O que significa batismo em grego? É o ato de mergulhar, né? De você mergulhar. Praticamente de forma bem básica, batismo quer dizer isso, ó, mergulhar. Então é tanto que este que vos fala acha melhor a expressão batismo, mergulho no Espírito Santo, do que batismo com o Espírito Santo. Mas para a gente falar a respeito do batismo no Espírito Santo, o mergulho, o batismo em si, a gente queria falar primeiramente antes que existem outros 4 tipos de batismo na Bíblia. E depois, nas outras reflexões, a gente vai estar falando um pouco a respeito de cada um desses batismos. O primeiro batismo que a gente vai encontrar na Bíblia, que é o mais popular, né, é o batismo nas águas. Mateus capítulo 28, verso 19. O primeiro batismo, os 5 tipos de batismo, né? Mateus capítulo 28, verso 19. O primeiro é o batismo nas águas, que é o mais popular, né? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo tipo de batismo, a gente vai estar falando um pouco a respeito de cada um, viu? O segundo tipo de batismo é o batismo de sofrimento, de provação ou de sofrimento. Mateus capítulo 20, o verso 22. Mateus capítulo 20 e o verso 22, que vai estar dizendo assim, ó. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podei-vos beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Olha, a gente leu o capítulo 20, o verso 22 do Evangelho de Mateus. O terceiro tipo de batismo que a gente acabou de falar é o batismo de provação ou de sofrimento, né? Que a gente encontrou lá em Mateus 20, 22. A gente falou de 2, não foi? Foi o 1, que foi o primeiro batismo nas águas, e o segundo, o batismo de sofrimento. Agora é que a gente vai para o terceiro, viu? Batismo no corpo de Cristo. 1 aos Coríntios, o terceiro tipo de batismo é o batismo no corpo de Cristo. 1 aos Coríntios 12, 13. 1 aos Coríntios 12, 13, que diz assim: Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebido de um espírito. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. O terceiro tipo de batismo é o batismo no corpo de Cristo. Depois a gente vai estar falando um pouco a respeito disso, viu? Repetindo. 1 aos Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um espírito. O quarto tipo de batismo é o batismo de juízo. Mateus 3, o 11 e o 10. Mateus 3, o 11 e o 10. Mateus 3, o 11 e o 10, que diz assim, ó.
Eu, em verdade, vos batismo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O verso 12 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O quinto tipo de batismo, que é o batismo do qual a gente vai estar falando, a gente vai encontrar lá em Atos, capítulo 11, 16. Livro de Atos, capítulo 11, 16, que diz assim, ó. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 11, 16. 5 tipos de batismo. Batismo nas águas, Mateus 28, 12, Mateus 28, 19. Batismo de sofrimento ou provação, Mateus 20, 22. Batismo ou mergulho, né? Batismo no corpo de Cristo, 1 aos Coríntios 12, 13. Batismo de juízo, Mateus 13, o verso 11 e o 10. E o batismo no Espírito Santo, Atos 11, 16. Aí, para ser bem breve, né, de forma básica, que depois a gente vai estar falando a respeito de outras coisas. Vai acontecer o seguinte, ó, vai ficar uma pergunta, né? Em que momento a igreja, você pega o Evangelho de João, o capítulo 20, o verso 22, vamos falar de batismo com o Espírito Santo, depois a gente vai estar falando a respeito dos outros batismos, viu? João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, que diz assim, ó, e haverá dito isso, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20, o verso 22. Aí Atos, agora o outro texto, ó, Atos capítulo 2, o verso 4, que diz assim, ó, Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. A gente leu aqui, ó, Atos 2, o verso 4. E antes a gente tinha lido Evangelho de João 20, o verso 22. Então vai surgir uma pergunta, qual é? Esse texto presente no capítulo 20, o verso 22 do Evangelho de João, Jesus, após a sua ressurreição, vai chegar para os apóstolos, para os discípulos, e vai fazer assim, ó, receber o Espírito. Ele vai soprar o Espírito sobre os discípulos. Mas mais na frente, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. Então vai ficar uma pergunta, ó. Em que momento os discípulos receberam o Espírito Santo? Foi quando Jesus soprou sobre eles o Espírito, lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, ou foi lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2, o verso 4 do livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu? Sabe quando foi que os discípulos receberam o Espírito a primeira vez? Foi lá no capítulo 20, o verso 22 do Evangelho de João, quando Jesus, após a sua ressurreição, soprou sobre os discípulos o seu Espírito. Agora, o que foi que aconteceu no livro de Atos? A primeira experiência com os discípulos tiveram com o Espírito Santo foi lá no Evangelho de João, verso 20 e 22, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito. Agora, no Pentecostes, lá no capítulo 2 do livro de Atos, os discípulos tiveram uma experiência a mais com o Espírito Santo. Eles tiveram o quê? Eles provaram da plenitude. É tipo assim, ó, vamos falar aqui de uma forma bem básica. Todo mundo, quando confessa e recebe Jesus como único e suficiente Salvador, recebe o quê? O Espírito Santo. Agora, o que é o batismo no Espírito Santo? É uma experiência a mais que você tem com o Espírito Santo. Você ser cheio, você ter uma experiência a mais, plenitude, você prova daquela plenitude. Tá entendendo? Uma coisa é você pegar um copo com água e ele tá cheio assim, ó. Ter 2 dedinhos de água, né? Outra coisa é o copo tá cheio. A pessoa quando aceita Jesus, a pessoa recebe o Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo é uma experiência a mais, em que a pessoa ela vai ser cheia. É como se tu estivesse numa lagoa e tu molhasse os pés. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, tu apenas molha os pés na beira do rio ou da lagoa. Agora, quando tu tem uma experiência da plenitude do batismo no Espírito Santo, tu mergulha por completo. Aí depois tu vai estar lendo, ó, Ezequiel capítulo 47, o verso 3 em diante, quando Ezequiel tem uma experiência com a presença de Deus. Em um determinado momento, ó, as águas batem no tornozelo, depois as águas batem no joelho de Ezequiel, até cobrir ele totalmente. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Todo mundo que recebe Jesus tem uma porção do Espírito Santo, uma quantidade. Agora, o batismo com experiência, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência a mais, em que você, o meu irmão, a minha irmã, vai ser cheio do Espírito Santo. Agora, por que existem experiências diferentes com o Espírito Santo? Tem pessoas que têm mais e Deus permitiu ter menos ou mais. Sabe por quê? É porque existem graus diferentes de batalha. Então, é por isso que Jesus ele disse assim, ó, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas,
E não vos ausentei da cidade até que do alto seja revestido de poder. Sabe por quê? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó. Lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. Olha, vocês vão passar por muitas lutas. Vocês já têm o Espírito Santo. Mas para que vocês venham a passar cantando o hino da vitória pelas lutas que vão vir, a necessidade de vocês estarem cheios e cheias do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é isso. É tanto que alguns ramos dentro do pensamento pentecostal não, né? Dentro do cristianismo, porque isso não é pensamento pentecostal não, isso é Bíblia. Vão chamar o batismo com o Espírito Santo de a segunda bênção. Porque a primeira qual é? É quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E a segunda bênção qual é? É quando você tem a experiência do batismo no Espírito Santo, que você passa por aquele processo de plenitude. E depois a gente vai dar dando prosseguimento, falando um pouco mais a respeito dos outros batismos, né? E se Deus permitir, a gente fala mais um pouco a respeito de questão de línguas estranhas, idiomas, se assim Deus nos permitir. Tchau!